porque simplesmente eu como sais minerais, eu como bastante proteínas, eu cuido do meu corpo, eu sempre malho. Então ele começou a contar um monte de história, um monte de conversa. E a rainha agora pega o microfone na mão, todo mundo aplaudiu para o rei Pelé, o Edson Arantes, e agora todo mundo começa a aplaudir, ovacioná-lo. E simplesmente a rainha pega o microfone e diz: olha, para o rei Pelé, o rei do futebol, eu tiro as minhas luvas, porque ele merece ser reverenciado, ele é digno dessa reverência. E lá atrás, sentado na mesma cadeira, estava agora o evangelista Billy Graham. Billy Graham agora se aproxima para ele fazer a oração. Só que Billy Graham simplesmente, como ele era pregador, ele não conseguia orar sem antes dar uma boa palavra. Ele então disse: o rei Pelé, ele é digno de ser ovacionado, como diz a rainha, porque ele é rei do futebol. Mas é engraçado que em Isaías 53, verso 4, diz que o nosso Jesus, ele levou sobre si, não uma, mas todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se não fosse o rei, porque Pelé é rei, mas o meu Jesus, rainha, ele não é rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Se não fosse ele, a comunhão não teria sido restaurada na terra, e ele não nos comprou nem com ouro nem com prata, mas com o seu precioso sangue. Digno é ele, rainha, de ser adorado, de ser ovacionado, de ser reverenciado. A rainha agora pega o microfone na mão e vira para aquele povo com lágrimas nos olhos. Só que quando o Billy Graham vira para ela está agora de joelhos prostrado no chão, com a face totalmente no pó. Billy Graham agora começa a chorar, e ela agora começa a gritar no microfone, dizendo: olha, para o rei do futebol Pelé, eu tiro as minhas luvas, mas para o rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus de Nazaré, eu tiro a minha coroa, porque ele é digno de ser adorado. Quem pode adorar a ele? Quem pode adorar a ele, o rei dos reis e senhor dos senhores, nesta noite? Bendito seja Deus. É esse Deus que você deve prosseguir e adorar a ele, porque é muito bom glorificar, é muito bom falar em línguas estranhas, é muito bom sapatear. Mas Samuel já disse no seu texto sagrado: é melhor obedecer do que sacrificar. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: guarde o seu pé antes de entrar na casa do Senhor. Chegaste para ouvir, é melhor do que sacrificar. Vocês queriam que o povo tivesse intimidade, que o povo obedecesse a Deus, que o povo reverenciasse a Ele como Ele deveria ser reverenciado. Mas o povo não reverenciou a Deus como deveria ser reverenciado. Como eu também não reverenciei a Ele como Ele deveria ser reverenciado. E o que aconteceu com Israel? Os judeus se espalharam tanto no cativeiro de 722 anos de Cristo, que só vai ser restaurado isso aqui no milênio, irmão. Quem é pregador sabe do que eu estou falando. Tem judeus espalhados para tudo quanto é lado. A consequência foi trágica para o povo naquela época, sabe? Deixa eu te falar uma coisa nesta noite, queridos. Quando a agulha entrava, eu pensava dentro de mim: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pilotar a minha moto? Como é que eu vou poder olhar para minha mãe? Como é que eu vou poder ver as coisas e mais? Minha vida acabou. E agora como é que eu vou fazer? Agora eu não tenho mais vida, não tem mais sentido eu viver, não tem mais importância eu ficar na terra, porque Deus não me matou de uma vez. Assim como o povo estava no Egito e depois saiu e foi para o deserto, lembra? Oséias, ele conhecia tanto o deserto, irmão, que ele citou no capítulo 2, versículo de número 14: eu atrairei ao deserto e lá falarei ao teu coração. Eu não sabia que deserto era o lugar de Deus falar com a pessoa. Quando eu estava no deserto, quando parecia que eu não tinha nada, Deus então começou a falar comigo, irmãos. E eu pude entender o porquê de João. No momento que eu não tinha vida, no momento que parecia que minha vida estava monótona, que estava evasiva, que não tinha sentido algum, que eu queria morrer, Deus
sabia que eu precisava de algo dentro de mim. Deus sabia que eu precisava ser cheio de uma vida. Aí eu fui ler o texto sagrado, na primeira epístola de João, no capítulo de número 1 e versículo de número 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. No momento que eu estava simplesmente vazio, é porque Deus sabia que havia um espaço para embutir Jesus de Nazaré dentro de mim. Ela sabia que havia um espaço para lhe dar vida, e não uma vida monótona e evasiva, mas sim, como diz João 10:10, que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. E é esta vida que o ceguinho está aqui nesta noite. Eita, meu Deus do céu, eu acho que o ceguinho vai ficar doido. Isso é ter vida na presença de Deus, bendito seja Deus. Eu não vim aqui para poder ficar morto, não, irmão. Porque agora você aqui tem vida, e vida com abundância dentro de si. Eu agora, no momento que eu estava nessa maca, fui operado. E quando eu tinha acabado de receber a operação, eu já recebi o primeiro telefonema, que o rapaz que tinha tirado de mim, ele ia me matar, porque ele sabia que eu tinha ficado cego. E eu sabia que dentro de um hospital era fácil para poder tirar ou matar alguém lá dentro, porque na minha época nós conseguimos tirar dois criminosos de dentro do IRS, que antigamente era casa de passagem. Nós conseguimos tirar 2 homens de alta periculosidade lá dentro com uma Blaze e apenas com um fuzil. Conseguimos tirar esses 2 rapazes de lá dentro nessa época. E o que chama a minha atenção é que eu agora, naquele momento ali, eu vi isso, que o rapaz ia me matar. Eu agora saí dali e fui para dentro de um quarto. E dentro desse quarto eu fiquei sozinho. Aí botaram outro homem lá dentro. Agora esse homem estava costurado do pé da barriga, cá embaixo, até o peito dele cá em cima. E a médica disse para ele: olha, você acabou de fazer a cirurgia e você não pode andar, você não pode se movimentar. E só tinha eu e ele lá dentro. E eu tinha acabado de receber o telefonema que o rapaz estava me procurando para poder terminar o serviço que ele começou. E quando essa mulher agora, ela sai do quarto e disse para o rapaz que não era para ele andar, porque senão os pontos poderiam se rasgar, poderiam se cortar. E eu estava sozinho demais. Eu falei: pronto, estou guardado, estou sozinho, o quarto está fechado. Ela fechou, estou na UTI. Eu acho que não vai dar um pouquinho de trabalho para alguém entrar aqui. Eu vou ver se eu consigo me comunicar com alguém, para alguém me proteger aqui, e nada acontecer comigo, e ninguém invadir e me matar aqui dentro. Quando eu comecei a pensar nisso, irmãos, eu comecei agora a ouvir passos dentro desse quarto, e eu comecei agora a ouvir barulhos de bisturis, de facas, e eu cego, irmão. Falei: pronto, esse cara não era para ele sair dali, de repente ele pode conhecer. Olha como é que Satanás faz, irmão, me enchendo de medo. Eu cego, falei: como é que eu vou me defender? Esse cara mexendo com faca aqui dentro, não era para ele sair dali, ele está todo costurado. O que esse cara está fazendo aqui perto de mim? Aí, para me ajudar ainda, Ferdinando, para me matar de medo, ele bota a mão no meu peito, vai no meu ouvido e diz assim: e aí, compadre, você tem fósforo aí? Precisa botar fogo na parada. Ô, meu irmão, ô, meu irmão, pensa no ceguinho que ficou doido dentro daquele hospital. Pronto, se de tiro eu não morri. O cara procurou faca, falou assim: vou dar facada nesse cara, esse cara não vai morrer, vou meter fogo nele, tá tudo acabado. Eu fiquei, comecei a chorar, falei: não, mas eu não tenho fósforo. E falei: meu Deus, esse cara não era para o que esse cara está fazendo aqui. A mulher entrou no hospital e logo dentro do quarto disse: não, pessoal, me tira daqui, porque eu estou me sentindo mal. E eu não menti, realmente eu estava me sentindo mal, estava cheio de medo, irmão. Eu sei que eu poderia me defender, porque se eu falasse que ele também estava de pé, eu não sabia se ele fazia parte de outra situação, ou que ele estava ali simplesmente para poder fazer alguma coisa também, eu não sabia. E aí ela me tirou dali e colocou em outro quarto. Quando eu estava nesse outro quarto, eu comecei a ficar depressivo, comecei a me sentir mal, e eu comecei a chorar, e eu tive vontade de ir no banheiro. Aí eu chamei o enfermeiro e disse para ela: olha, eu preciso de ir no banheiro, eu preciso urinar. Ela disse: olha, se você quiser urinar, você urina nas suas calças, porque eu não vou te ajudar. E aí eu comecei a me sentir
mais mal ainda, eu comecei a me sentir pior, eu comecei a me sentir horrível mesmo, sabe, queridos? E aí se aproximou uma mulher de mim, e ela começou a pegar na minha mão e disse: filho, por que é que você está chorando? Eu disse: porque a enfermeira me desprezou, ela não quis me ajudar. Então ela disse para mim: filho, fica tranquilo, porque essa enfermeira não entende de cuidar da carne, mas eu não sou enfermeira da terra, eu sou enfermeira do céu, e não vim aqui para curar e tratar da sua terra, da sua carne, mas eu vim tratar da sua alma e transformar você num pregador da palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: você me disse que essa enfermeira te desprezou, ela pode até ter te desprezado, mas o Deus de Abraão, Isaac e Israel, Ele não te desprezou, bendito seja Deus. Ela começou a pregar a palavra para mim, irmão Ferdinando. Eu aceitei a Jesus naquele momento. Aceitei a Jesus e comecei então a chorar, comecei a louvar um hino maravilhoso, com o maxilar quebrado. Então veio uma outra enfermeira perto de mim e disse: você estava chorando, o que aconteceu? Eu falei: não, fica tranquilo, está tudo bem. Uma enfermeira aí começou a zombar de mim, não quis cuidar de mim direitinho, me desprezou, mas está tudo bem. Ela disse: não está tudo bem não, você fica tranquilo que eu vou resolver a situação dessa mulher, e se for da minha vontade, eu como enfermeira-chefe, aqui mesmo ela não trabalha mais, porque você não é o primeiro que ela faz isso, que ela não despreza. Eu falei: não, tudo bem, deixa ela para lá. E ela virou as costas e saiu. Eu não entendi, irmão, mas talvez aqueles que conhecem só por teoria, é por isso que ficam aí passando por catástrofe. Você nunca vê esse homem contando uma bênção, você só vê ele contando derrota em cima dos púlpitos por onde passa. Você, quando conhece a Deus, não simplesmente um conhecimento teológico ou intelectual ou técnico, que você conheça ele com intimidade profunda, você não vai viver só de experiência dos outros, você não vai viver só contando derrota, mas você vai dizer como eu, sabe como? Quando aquela mulher virou as costas, eu pude entender que eu tinha feito uma aliança com Deus de Abraão, Isaac e Israel. Eu pude entender que eu esqueci da aliança, mas Ele não me esqueceu e me honrou dentro daquele hospital, levantando a enfermeira-chefe para tratar com aquela enfermeira. Eu não entendi, pregador. Você que está sendo zombado por alguém na sua casa, você que está sendo zombado por alguém no teu ministério, que diz que você não vai chegar lá, que você não vai galgar uma posição e não vai conseguir dentro do teu trabalho, que você vai conseguir, vai simplesmente ficar nesse nível baixo que você está enganado, meu filho, porque o profeta messiânico Isaías, no capítulo número 54, 17, diz que toda ferramenta preparada contra ti, Israel, não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás, porque esta é a herança do servo do Senhor, e a tua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Porque aonde abundou o pecado, meu irmão, superabundou a graça do Senhor. E as bênçãos do Senhor, ela nos enriquecem e não nos acrescentam dores. E você conhece Ele na intimidade profunda, então fica tranquilo que Ele vai te honrar também na sua vida. Bendito seja. É engraçado que quando eu estava naquela situação, eu então recebi alta, fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a fazer algumas reflexões da minha vida, e dentro dessas reflexões eu recebi mais uma ameaça. O rapaz ligou e disse que ligou para um dos amigos meus, entre aspas, e diz: olha, eu vou matar ele vai estar me representando um certo perigo, e eu vou matar, e eu não quero saber dessa história. Se eu encontrar ele, eu vou matar. E aí o rapaz ligou para mim de dentro da cadeia e disse: olha, Marquinhos, se você quiser que a gente mata ele, a gente está com ele em vista, tem uma bateria lá fora, que era um grupo de pessoas, a gente usa essa expressão como bateria, e está bem próximo dele. Se você quiser que a gente mata ele, a gente vai fazer serviço para você e vai levar os olhos dele na bandeja para você. Eu comecei a chorar e disse: meu Deus, eu não quero isso mais para minha vida, eu quero sair dessa vida, isso não está certo, eu quero que o Senhor dê jeito nessa causa. Só que eu não sabia, eu achava que a oração era formada de jogos de palavras, de você tentar convencer Deus com ardil psicológico. Não, irmão, a oração é como você estiver conversando com seu próprio pai, quando você quer uma bicicleta, ou quer um videogame, ou quer qualquer coisa, você conversar ele ali, sabe, numa coisa simples, sem uma forma simplória, sem usar, sabe, palavras difíceis, palavras técnicas, científicas, não, mas simplesmente chegar para ele e falar: pai, eu preciso tanto disso, o Senhor sabe que eu preciso, o Senhor é meu pai, o Senhor não pode me deixar assim desamparado. E eu não sabia orar, eu nunca tinha
tinha orado. E eu esqueci, irmão, porque eu não sabia do texto que tinha na Bíblia de Tiago 5,16, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu desliguei aquele telefone e comecei a chorar. Aí eu recebi outro telefone dizendo: olha, o rapaz agora está mais próximo da sua casa, nós estamos acompanhando ele, se você quiser a gente mata. Eu disse: não, deixa esse negócio para lá. Eu comecei a chorar e esqueci, porque eu não conhecia a Bíblia Sagrada, Fernando, que o Espírito intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Eu não tinha mais palavras, eu só tinha lágrimas nos meus olhos. Eu comecei agora a chorar, as lágrimas começaram a molhar a minha face. Eu disse: meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver esse problema? Me ajuda, Senhor. Eu estava clamando a Deus, eu estava orando a Deus e não sabia. Deus estava mostrando para mim o que era fé na íntegra, que é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu não estava vendo, eu estava cego, eu fiquei cego. Então eu estava aprendendo que era fé na marra. E agora, naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade espiritual, agora eu sabia que o rapaz estava próximo à minha casa. Eu disse: Deus, o que eu vou fazer? Deus agora brada com a voz altiva e sonora no meu ouvido e disse: filho, liga a televisão, porque eu preciso falar contigo nesse momento, filho. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. Depois eu fui entender que eu estava cego. Eu disse: para que eu vou olhar para a esquerda e para a direita se eu não estou vendo nada? Eu olhei de novo e falei: que voz é essa? Filho, liga a televisão, eu preciso falar contigo. E aí, irmão, pensa no Zequinho procurando a televisão desesperado, irmão. A televisão eu encontrei, foi uma dificuldade que era um pouquinho maior, era de 14 polegadas. E o botão para ligar, Ferdinando, ficou estreito, mas o Espírito me conduziu e eu consegui ligar aquele botão daquela televisão. Quando eu liguei o botão da televisão, em coisa de milésimo, sabe, o homem cheio de Deus disse: olha, homem, assim como eu livrei Daniel da cova dos leões, eu, Senhor teu Deus, estou te livrando das mãos desse homem, porque sou eu teu justificador, sou eu teu santificador, sou eu teu justificador. E te digo: não temas, porque eu te tomo pela mão direita. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que quer que você conheça Ele, que você só não fique no profundo conhecimento, mas que você prossiga também e conhecer Ele, em que você se movimenta em ter intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. Ah, irmão, eu procurei na Bíblia Sagrada a palavra não temas, porque Ele disse para mim: não temas. E eu achei que Gênesis, Apocalipse, a palavra não temas na Bíblia Sagrada 365 vezes. E um ano ele é composto de 365 dias. Aí eu pude entender que Deus, a cada dia do ano, não importa a crise, não importa a calamidade, não importa a dificuldade espiritual, a crise existencial, ou financeira, ou sentimental que você se encontra, Deus vai lá dentro do seu cativeiro e diz: não temas, porque eu estou aqui contigo nessa história, para poder mudar ela junto com você. Bendito seja Deus. Aí, irmãos, eu comecei a sair para poder pregar a palavra. Eu comecei a entender que antes eu usava a arma que cortava a carne do homem, mas hoje eu começo a usar a arma que agora simplesmente não mata, mas corta a alma do pecador e transforma ele no pregador da palavra. Antes eu usava a arma que matava, hoje eu uso a arma de 66 calibre com rajada de salmos e provérbios, e também de batismo em línguas estranhas que nós recebemos por intermédio da mesma na cabeça do carro. E esse fuzil, nem Fernandinho Beiramar tem o igual, somente quem porta ele aí. Glorifica a Deus, levanta a sua mão e glorifica Ele, mostra a intimidade que você tem com Ele aí, rasga seu peito, glorifica Ele nesta noite, porque Ele quer ouvir a sua adoração. Bendito seja Deus. Eu comecei a pregar a palavra de Deus, irmãos. Aí eu comecei a ouvir algumas coisas. Existe um homem que ele está descansando em Cristo, e ele logicamente faleceu, e eu conseguia ainda ver ele quando enxergava, mas eu via, mas eu não enxergava ele. E ele passava, era um homem de Deus, só que eu não conhecia Deus, não conhecia a palavra. Na época ainda que eu tinha minha visão perfeita, ele passava de moto, fazia vários trabalhos de campanha para lá e para cá. E esse homem, eu não sabia, depois que eu comecei a pregar a palavra, mas existia um certo lugar que eu sempre ficava tomando cerveja com a arma na cintura. Eu não sabia dessa história, eu fui saber depois, já que eu tinha aceitado a Jesus, depois que eu estava na presença de Deus, que algumas pessoas da igreja, irmão, da igreja estavam perto dele, virou para ele e disse assim: olá pastor, está vendo aquele rapaz com a pistola na cintura?
aquele ali não tem mais jeito não, aquele ali é só a morte. Mas ele não conhecia Deus por intelectualidade. Ele não conhecia Deus só por intermédio de teologia, de ensinos práticos, não. Ele conhecia Deus na intimidade profunda. Ele disse: olha, vocês estão dizendo que aquele rapaz ali não tem mais jeito, mas está vendo aquela pistola que ele está na cintura? Ele vai trocar ela pela palavra e vai se tornar um pregador da palavra de Deus. O profeta morreu, mas a profecia está aqui hoje nesse congresso de jovens se e pregando a palavra de Deus. Aí meu irmão disse para mim: Marquinhos, nosso pai está em crise final no hospital, em situação final no hospital, e eu acho melhor você vir visitar ele, porque quando eu enxergava, tinha os olhos perfeitos nas minhas obras, eu não gostava de entrar no hospital, não gostava de se aproximar de pessoas doentes. Eu dizia para o meu irmão: olha, se você precisar de mim, de remédio, de dinheiro, de qualquer coisa, eu compro para ajudar o meu pai, mas limpar essa escária aí no corpo dele, esses buracos e essas coisas, eu não consigo ver não, eu não consigo ficar perto. Amém. Eu não consigo ficar perto. E eu disse-lhe assim: então tudo bem, já que você não consegue ficar perto, então me dá só o dinheiro e está tudo tranquilo. Eu então, de muito tempo que eu fiquei sem ajudar o meu pai, eu depois de cego, depois de deficiente visual, eu estava pregando a palavra, eu comecei a descobrir algumas coisas sobre meu pai, que ele começava a pregar, ele falava o amor de Deus para mim. Meu pai então andava com convites na mão e levando meu nome para muitos lugares para poder pregar a palavra, para ele se tornar um pregador da palavra. Eu disse: meu Deus, por que eu não ajudei o meu pai quando enxergava? Mas eu vi que agora eu sem enxergar e sendo pregador da palavra, eu podia fazer alguma coisa em favor do meu pai. Só que meu pai estava numa cama esquelético e eu não podia fazer nada por ele. Eu disse para um amigo meu: vai lá, ora para meu pai se levantar daquela cama. Ele disse para mim: olha, eu não posso fazer nada por ele, Marquinhos, mas o mesmo Espírito que está sobre a minha vida está sobre a tua também. Vai lá e ora para o seu pai, que se for a vontade de Deus, Deus vai fazer alguma coisa em favor da vida do seu pai. Eu fui lá e orei para meu pai e fiz uma oração bem simples. Disse: Deus, por favor, pai, coloca o meu pai de pé. Eu gostaria tanto de ver o meu pai firme, eu gostaria tanto de ver o meu pai, sabe, novamente comigo, de pé, saindo para poder pregar a tua palavra. Quando eu virei as costas, fui para casa, às 4 horas da manhã, minha mãe liga para mim e disse que meu pai tinha morrido, que meu pai tinha falecido. Eu disse: Deus, o Senhor não ouviu a minha oração, o meu pai faleceu. Eu pedi tanto para o Senhor colocar o meu pai de pé, mas meu pai não ficou de pé. A minha mãe desviada disse: filho, quem disse que Deus não ouviu a sua oração? Deus ouviu a sua oração sim, filho. O seu pai ficou de pé, porque eu via numa visão que ele caiu da cama, e quando ele caiu da cama, eu fui tentar levantar ele, e ele olhou para mim e disse: filha, não precisa me ajudar, porque eu já estou de pé, eu estou me levantando, estou indo de encontro a Deus. Deus ouviu a minha oração. Não importa como Deus vai responder a tua, não importa como Deus vai responder a minha oração, o que importa é que o meu Deus, o seu Deus, ele responde a oração. Não importa se eu estou cego, não importa se eu estou te vendo ou não, o que importa é que Paulo diz na tua palavra que as aflições desse presente tempo não dá para se comparar com a glória que há de ser revelada. Bendito seja Deus. Se coloca de pé nesta noite, que a mocidade vai louvar o hino: bendito seja Deus. Oh Espírito Santo, bendito seja Deus. Do pastor Francisco, por favor, cantar o mesmo hino que vocês cantaram aqui. Oh Espírito Santo de Deus. Oh aleluia, tu és maravilhoso, meu Senhor. Tu és tremendo, ó Jesus. Oh Espírito Santo, somente quem tem intimidade com o eterno Deus pode adorar a Ele nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus tremendo, Deus extraordinário. Aleluia, meu Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Jesus. Se coloca de pé, queridos, nesta noite, para adorarmos a Deus. Aleluia, Senhor. Deus maravilhoso.